Fala, minha diretoria! Quero falar do Palmeiras hoje, cara, porque poucas vezes na história do Palmeiras, pelo menos eu com 40 anos, acho que não me lembro de ter visto um momento como nessa terça-feira hoje, o do Palmeiras estar tão grande e tão forte diante de um cenário atual, né? Não estou falando da história do clube, porque isso nunca mudou com resultados para lá e para cá, o Palmeiras sempre foi um time gigante, e quando você cai, você não deixa de ser grande, quando você ganha, você fica um pouquinho maior, mas ainda assim você está ali no patamar daqueles grandes clubes brasileiros, que oscilam e que trocam, né, que alternam o tempo todo o seu papel de destaque. E eu sei que para o torcedor é difícil entender isso, só o clube dele perde para si mesmo, só o dele que ganha, quando o adversário ganha roubado, a gente sabe como é que é. Mas, no fundo, o que sustenta a grandeza do futebol brasileiro é exatamente o fato da gente ter 12 grandes clubes no Brasil, mesmo que hoje o Botafogo esteja lá embaixo, o Vasco não esteja bem, né? O Atlético também já não esteve, hoje é um dos protagonistas do Brasil, eu tenho certeza que o Botafogo e o Vasco vão voltar para o lugar que eles merecem. O Palmeiras também já não esteve, né? Já teve em Série B, o Grêmio, o Inter, né? E todo mundo acaba voltando aí, e o ciclo continua e a gente continua mantendo nossos 12 grandes aí rodando. Mas nesse momento do Palmeiras, é um momento muito especial. Ontem eu estava num bar cheio de flamenguistas e os flamenguistas falando, pô, vamos pegar o Palmeiras, né? Um campo neutro, né? Porque não tem torcida e eu joguei em Brasília. Na quinta-feira, e pá, o Flamengo não tá tão bem assim, o Palmeiras, mas dá pra ganhar, não dá, tal, né? Aquele papo pré-jogo e tal. E aí alguém me perguntou, falou assim, e aí, Rica, você acha que dá? Eu falei, cara, é claro que dá. Não, jogo no campo neutro, o Flamengo tem o melhor time do Brasil, o Flamengo tem mais time que o Palmeiras. Agora, o momento do Palmeiras é surreal, né? Eu falei, porra, você imagina a cabeça de um torcedor de um clube e de um jogador de um clube que já está num clube consagrado e grande, ou seja, jogar lá já é a realização de um sonho, ou deveria ser, se algum dos garotos que joga lá não tem isso em mente, então passe a ter. Você está jogando no Palmeiras, e aí de repente você está na final da Copa do Brasil, você está na final da Libertadores, você está disputando o título brasileiro e ganha de 4-0 do seu maior rival. O que pode... Desculpa, mas o que falta? Qual é a situação melhor do que essa que o Palmeiras já encontrou numa terça-feira à tarde na história dele? Não tem. O Palmeiras está disputando simplesmente tudo. Com a condição, não vou dizer que de favorito a tudo, porque contra o Grêmio é um jogo igual, contra o Santos é um jogo igual, né? E no Campeonato Brasileiro o Palmeiras não é o líder do campeonato. Então o Palmeiras tem 3 boas possibilidades de título, nenhuma delas garantida, nenhuma delas com enorme favoritismo, não é o caso, mas chega muito bem nas 3 competições e de quebra pega um clássico contra o rival, que vinha em ascensão, e sapeca um 4-0 ainda com 2 gols anulados e arrebenta os caras dentro de casa. Então, eu acho que o momento do Palmeiras é absolutamente diferenciado em relação a qualquer outro clube brasileiro. Não quer dizer que o Palmeiras vive o melhor momento do Brasil? Claro que sim, né? O Palmeiras está em todas as finais. É seguramente o time que hoje vive o melhor... Eu continuo gripado, tá, gente? Não estranha, não. É seguramente o time que vive o melhor momento do Brasil hoje, é o Palmeiras. Significa que o Palmeiras repete o Flamengo 2019? Não está jogando, não jogou consistentemente o tempo que aquele Flamengo jogou até agora. Mas o Palmeiras tem momentos que lembra aquele time pela pressão, pela maneira de, pelo ímpeto pelo gol, né? O tempo inteiro, tá 2-0, 3-0, continua tocando a bola, buscando o gol e tal, continua usando de velocidade, intensidade, e é muito empolgante, né? Ver o time do Palmeiras fazendo isso. Às vezes o nego fala que eu falo pouco do Palmeiras aqui, mas é porque a minha principal audiência são os times do Rio, então eu acabo focando mais nos clássicos do Rio, nos times do Rio, com os jogos principais do Flamengo e tal. Por isso, mas dessa vez eu acho que o Palmeiras merece aqui esse vídeo especificamente para falar dele. E para falar de algumas coisas também que fizeram o Palmeiras chegar a isso e que eu acho razoavelmente cômodo, entre aspas, perdão, por parte do torcedor, falar assim, não, mas porque chegou um técnico português e como ele é português, ele é pica, ele montou o time do Palmeiras, o Palmeiras começou a voar. É totalmente verdade, né? O time do Palmeiras, primeiro que ele foi bem montado, porque senão não funcionaria do jeito que funciona. Então já tem os méritos da administração anterior, né, de quem montou o time. Tem algum mérito ali do Vanderlei Luxemburgo, porque foi o cara que teve coragem de puxar os meninos e colocar no time principal. E o que dizem nos bastidores é que ele perdeu o time exatamente por puxar os meninos da maneira que ele puxou. É muito difícil você excluir os medalhões assim, né, do elenco e tal. No minuto seguinte que o Vanderlei Luxemburgo sai do Palmeiras, o interino assume, o interino já faz o Palmeiras começar a ganhar pra caralho, né? Ou seja, claramente havia um desgaste com o treinador, com o Luxemburgo. Na sequência disso vem o português e vai dando continuidade, vai melhorando o Palmeiras gradativamente e colocando o Palmeiras num outro patamar de futebol e usando também, mesclando os bons jogadores que o Palmeiras já tinha com a molecada, que é a solução indicada a todos os clubes brasileiros. Afinal, nos últimos, talvez, 15 ou 20 anos, o que o futebol brasileiro ensina o tempo inteiro é isso. O Palmeiras sempre teve uma base muito ruim, né? O Palmeiras dificilmente buscava alguma coisa na base, então o Palmeiras sempre foi um time que comprou jogador.
E pela primeira vez, talvez, na história, o Palmeiras tem enxergado que, não, peraí, montou uma base forte, né, disputando títulos e tal, e você vê que dali começam a surgir soluções para o time principal, ao invés da solução do Palmeiras ser sempre o dinheiro. O Palmeiras é um clube que sempre foi atrás do dinheiro para resolver os seus problemas. E agora o Palmeiras parece entender uma realidade que já não é muito novidade, o Grêmio já usa, o Santos já usa, São Paulo, o Flamengo já usam há alguns anos, há muitos anos, que é tentar fazer em casa pelo menos metade dos problemas resolver dentro de casa e os outros que der vai comprar na rua com o dinheiro que sobrar. O Palmeiras está começando a fazer isso. Você vê ali que tem uma série de jogadores fundamentais no elenco do Palmeiras, que num elenco galáctico, contratado aí nos últimos 3 anos, a peso de ouro, cheio de jogadores badalados, não são eles os grandes titulares hoje. Os grandes titulares são jogadores de menor expressão e os jogadores que vieram da base. Por quê? Porque aí vem uma característica muito interessante no futebol, que quem me ensinou isso foi o Marco Aurélio Cunha, trabalhando no São Paulo há muitos anos, baixinho, bigodudo, né, que agora está no Avaí. E uma vez ele me explicou isso, ele falou, Rica, a gente estava no CT do São Paulo e a gente estava conversando sobre alguma contratação, alguma coisa assim. Eu falei, porra, mas vai buscar o França, né? Ele falou, Rica, o França que saiu daqui não é o França de hoje. Eu falei, não, sei que ele está mais velho. Ele falou, não é isso. O jogador tem que ter fome, né? Eu entendo, o cara que tem que ganhar. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Quando o cara sai do Goiás e vem pro São Paulo, o cara tá babando para ser alguém, porque ele ainda não é. Quando o cara sai do São Paulo, vai para a Europa e volta para São Paulo, ele não volta no mesmo ritmo que ele saiu daqui. Não é físico. É porque ele já venceu, ele já fez o pé de meia dele, ele já foi para a Europa, ele já chegou na seleção, ele está voltando para cá, ele volta numa outra pegada. Quando o menino vem da base, ele vem babando para conseguir o lugar dele. Quando você consegue juntar um time onde você tem vários jogadores vindo da base, que não sejam titulares, mas que sejam reservas imediatos entrando o tempo inteiro, né, e tendo oportunidade. Quando você tem uma série de jogadores que não ganharam nada ainda na carreira, e esses jogadores se juntam para buscar algo junto com alguma qualidade técnica e a experiência de 2 ou 3 grandes vencedores, você tem o time ideal, né? E o Palmeiras tem ali alguns jogadores que já conquistaram, que já foram para a Europa, que já voltaram, que já ficaram ricos e tal, ganharam títulos, outros que não, mas tem ali uma mescla de garotos e de jogadores que vieram do Bahia, né, do Ceará, então jogadores que você olha e fala, pô, esse cara não tem nada na carreira, esse cara tá buscando primeiro os grandes títulos dele, que é exatamente a fórmula que o Flamengo usou ano passado. Se você olhar o time do Flamengo calmamente, você vai ver que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta ganharam títulos no Cruzeiro, né? O goleiro do Flamengo não é um grande campeão. O lateral Rafinha sempre foi um grande campeão sem ser um grande destaque, porque, né, ele não era necessariamente sempre o titular do Bahia. A dupla de zaga do Flamengo nunca tinha ganhado nada. O Pablo Mari tinha inclusive sido mandado embora na Europa. O Felipe Luiz no Atlético de Madrid ganhou uma coisinha ou outra, mas não é um grande campeão, né? Não jogou no Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, né? Não é um cara que tem título sempre. Você vai para o meio de campo do Flamengo, o Arão nunca tinha conquistado nada muito relevante. O Gerson saiu daqui, foi para Roma, também não ganhou nada nem no Fluminense nem na Roma. Aí vem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que ganharam títulos apenas no Cruzeiro. E na dupla de ataque, nem o Gabigol nem o Bruno Henrique são jogadores que tinham títulos na carreira, grandiosos, né? E aí você olha para isso, o próprio Diego. O Diego tem um brasileiro lá pelo Santos e depois ficou jogando em alguns times um pouco menores e nunca como protagonista. Sempre, né, quando ele jogou lá na Alemanha, sim, mas na Itália, na Espanha, o Diego não era o pica campeão da porra toda. Então são jogadores que, por mais consagrados que eles fossem, eles tinham o desejo de alcançar alguma coisa a mais. E aí você uniu isso tudo e foi buscar. Então essa fome eu vejo no Palmeiras, eu vejo a mesma fome no Santos, para ser justo, mas eu acho que o Santos tem menos qualidade técnica do que o Palmeiras. Talvez o fato de ser franco atirador num processo como esse, porque ninguém esperava o Santos estar onde está, torne o Santos ainda mais forte, porque o Santos não tem obrigação. O Palmeiras vai ser um pouco mais cobrado do que o Santos. Mas nesse momento, nessa terça-feira, poucas vezes eu vi o palmeirense ter tanto motivo para falar, caraca, estou num paraíso, porque realmente essa terça-feira é um dia de paraíso pro torcedor do Palmeiras. E o OneFootball, hein? Já baixou? Não baixou não? Tá de sacanagem. Então baixa agora aí, meu parceiro. Vai lá. Tem campeonato francês, campeonato alemão, todas as notícias, tabela, tudo que você imaginar, a escalação do jogo, na hora que sai, o acompanhamento ao vivo do jogo, evidentemente, né, com estatísticas em tempo real e tal. Eu me amarro, fico ali assistindo o jogo, só batendo ali nas estatísticas aqui, vendo o que tá acontecendo. Baixa aqui que tá no primeiro link da descrição. Valeu?